Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o prefeito de Caxias, Alexandre Cardoso, contando com a participação do jornalista Sérgio Pugliese. Prefeito, nesse seu esforço inicial de verificação, de constatação do que encontrou em Caxias, parece que há uma situação surreal. 45 veículos da frota oficial do município desapareceram. Como é que é essa história? Me conta. Nesse dia teve a manchete de um grande jornal da Baixada dando isso. Às 10 horas da manhã, minha secretária recebe um telefonema e diz assim, avisa o prefeito que ele vai ter o mesmo fim de Procópio. Procópio é um prefeito da Bahia que mataram ele e a mulher. Sim. Não é? Aí a minha secretária anotou e eu não sabia que era Procópio. No dia que esse jornal veio me entrevistar, meu assessor de imprensa entrou no Google para saber quem era o Procópio. Aí que ele viu. Ali eu vi que não tinha alguma coisa boba. Tinha alguma coisa com visão política. Entendi. Agora, foi no mesmo dia que eu anunciei esse negócio, que sumiram 6 tratores agrícolas, reta escavadeira, trator de esteira. Não é quando você fala máquina, não é computador, não. Computador já é difícil. Mas sumiu uma reta escavadeira, um trator de esteira, caminhão. Agora, eu entreguei à polícia, entendeu, Ricardo? Funcionário fantasma, tinha muitos? Olha aqui, nós simplesmente não pagamos determinadas folhas. Não é? Porque eu acho que o Ministério Público e o Tribunal de Contas, nós estamos auditando a folha. Essa auditoria vai ter surpresas. Lá nós temos incorporações, que a gente foi ver a lei assim, Lei 20.230, Lei de Incorporações. A gente mandava pedir a cópia na Câmara, a lei era de crachá. E o cara incorporava com aquilo. Porque o cara calçava a lei. Ele simplesmente botava um número da lei, publicava no Diário Oficial, Ricardo, e a lei não existia. Entendeu? Então, isso nós estamos auditando, o Tribunal de Contas está auditando, e a gente vai dar transparência a isso. É inadmissível que o servidor público de Caxias corra o risco de não receber sua aposentadoria, porque algumas pessoas fizeram maracutaia, Na Previdência de Caxias. Incorporavam 27 mil reais. E num salário de 5 mil, de 6 mil, passava a ser 31. Que incorporava. Entendeu? Então, agora... Uma farra com dinheiro público. Agora, isso é feito, Ricardo, há muito tempo. E aí eu vou dizer a vocês, você que está aposentado, nós vamos garantir que o Instituto de Previdência vai ser recuperado. Nós vamos jogar aqui, pegar ativos da prefeitura, com transparência, e sem querer perseguir ninguém. Com verdade e, principalmente, com competência para essa cidade recuperar a autoestima dos seus moradores. Uma das questões, assim, importantes de Caxias, os problemas maiores de Caxias, diz respeito ao aterro de Gramacho. É um passivo ambiental enorme. Tudo bem, foi desativado o aterro de Gramacho, mas há ali um passivo ambiental a ser resolvido. Aquela área está profundamente contaminada por chorume. Que tipo de providência o senhor está tomando? E mais do que isso, em que medida a Prefeitura do Rio, que fazia daquele local o seu depósito de lixo, é responsável por isso e pode ajudar a Prefeitura de Caxias a tentar resolver o problema? Eu acho que eu não tive com o prefeito Eduardo Paes, mas evidentemente tem um passivo, né? Tem um passivo ambiental, tem um passivo de responsabilidade ética, não é? Você tem ali uma enorme contaminação de tudo o subsolo daquela região, do lençol freático, e eu tenho certeza que a Prefeitura do Rio vai encontrar uma solução para nós darmos andamento. Uma das coisas era a construção da ponte ligando o Jardim Gramacho à Transcarioca, para você acabar com o engarrafamento, né? Eu vou esperar uns tempos, vou procurar o Eduardo. Você vai procurar o prefeito Eduardo Paes para tentar uma solução em conjunto? O Eduardo tem uma cabeça maravilhosa, tem sido um grande prefeito. Eu acho que nós temos que ter uma solução conjunta para esse passivo, que é um desrespeito que teve a população. Eu escrevi um livro, Ricardo, chamado Retrato da Baixada, que as pessoas têm que lembrar. A água do Rio de Janeiro vem da Baixada. O Rio de Janeiro pegava a água, jogava o lixo e dizia o seguinte... o Guandu na Baixada. Pois você não pode usar os hospitais do Rio. Quando os hospitais do Rio são federais, são estaduais. Então eu ponho a sua água, jogo lixo. Hoje tem um prefeito que respeita e ama o Rio de Janeiro, mas não vai abrir mão de Caxias ser respeitada também. Você imaginava antes, na campanha, que o bicho era tão feio assim?
É o seguinte, eu cada dia tenho uma informação nova, né? Eu acho que, eu estava outro dia falando eu gosto muito do presidente do Tribunal de Contas, o doutor Jonas, e eu falando, Jonas, é impressionante como nós temos que melhorar o mecanismo de acompanhamento. Eu defendo os tribunais de contas, defendo o Ministério Público. Agora, tem que ter um acompanhamento mais cotidiano, não é? E não, agora teve uma fraude, agora teve isso. Porque depois que tem a fraude, quer dizer, como é que a Prefeitura de Caxias ficou com 50 mil toneladas de lixo na rua? Como é que ficou 4, 5 meses sem pagar fornecedor? Como é que ficou sem pagar, metendo a mão no consignado, Ricardo? Consignado é o seguinte, é o dinheiro que a pessoa descontou para a Caixa Econômica, o cara pagou aquele dinheiro e gastou, não é? Então, quer dizer, nós temos que ter mecanismos mais ágeis. Eu acho que o Ministério Público tem melhorado muito, o Tribunal de Contas tem melhorado. Agora, eu acho que não pode, essa experiência de Caxias tem que ser de livro. Tem que ser uma experiência para a pessoa não deixar acontecer em outro município. Por falar em experiência de livro, prefeito, eu, no último resultado do IDEB, eu vi a posição de Caxias, muito mal a educação de Caxias. Quer dizer, como um município que tem uma grande arrecadação de 2 bilhões, pode ter essa contradição, ou seja, tem dinheiro, mas ao mesmo tempo tem uma educação de tão baixa qualidade. Ricardo, os professores, como resolver isso? Os professores de Caxias têm doutorado e mestrado. Tem um dos melhores salários. Eu sempre falo assim, o servidor público não tem o melhor salário, tem que melhorar mais. Agora, a infraestrutura das escolas, Ricardo, é um desastre. A escola não tem água. A escola, por exemplo, tem sala de professores que não tem janela. Tem salas com 42 graus. Tem escolas, a grande maioria não tem uma quadra de esporte. Não tem computador. Então, o que acontece? Você está no século XXI, com professores do século XXI, e com escolas do início do século XX. Então, o que acontece? Como é que esse garoto se motiva a ir para uma sala de aula se você liga a televisão, tem uma Olimpíada, e na escola dele não tem uma quadra? É computador, internet, e você não tem lá uma sala de multimídia. Então, o professor tem que ser quase um gênio, porque o professor não motiva esse menino. Você sabe há quanto tempo não tem exame médico nas escolas de Caxias? 10 anos. Ninguém sabe quem tem acuidade auditiva diminuída, acuidade visual, quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você não sabe absolutamente nada. Então, esse professor está sendo genial. Agora, qual é o resultado? O resultado é o segundo PIB do Estado, sempre um dos 5 piores IDEBs. Sempre um dos 5. Agora, é uma contradição. Quiseram criar faculdade municipal, Ricardo. Gastaram 40 milhões em um prédio e está lá parado e não tem creche. Como é que bota na cabeça de alguém que você querer fazer uma faculdade onde você não tem creche, onde a escola não tem ar-condicionado, onde você não tem computador, e aí você quer fazer uma faculdade? Então é o seguinte, são essas pirotecnias, eu não sou de sonhos, isso é pesadelo. Né? Sonho é aquele cara que tem um sonho. Esses pesadelos não terão mais em Caxias. Ok, vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o prefeito de Caxias, Alexandre.